Então João, ele veio antes para preparar o caminho. Preparar o caminho para quê? Para que a humanidade pudesse receber a pessoa mais importante de toda a história. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a história conta que um dia uma jovem, de aproximadamente entre 14 e 16 anos, o nome dela era Maria, um anjo aparece para ela e disse: Maria, você vai engravidar. E ela disse: como é que eu vou engravidar? Eu não sou casada ainda, eu tenho uma promessa de casar com um homem, o meu noivo José, mas como é que eu vou engravidar? Ele disse: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, ele te envolverá, e você vai engravidar do Filho de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram filmes de mitologia grega que fala daqueles que eles chamam de híbridos, meio homens, meio Deus, que mulheres engravidam de deuses, né? E nasce Hércules, e nasce outros. Jesus era muito mais do que isso, porque Jesus não era meio homem e meio Deus. Jesus, ele foi 100% homem, e ele foi 100% Deus. Então Maria engravida do Espírito Santo, e por ela não ser casada, ela poderia ser morta apedrejada. Então ela sai da cidade dela, e ela vai para a casa dessa parente, que era a mãe de João Batista, Isabel, e ela fica lá. E diz que quando ela chega na casa de Isabel, quando as duas grávidas se encontram, o Espírito Santo já estava sobre João Batista desde o ventre, e ele começa a chacoalhar, porque desde o ventre ele sentiu a presença do Messias. Esse anjo aparece para José e diz: José, Maria está grávida, e esse filho é de Deus. E o nome desse menino será Emanuel, que significa Deus conosco. E eu queria contar para vocês hoje, para a gente entrar junto agora na história do nascimento de Jesus. Então, Lucas capítulo 2, versículo 8. Começa a contar a história do nascimento de Jesus. E começa a contar que Jesus chega em um lugar, os seus pais, para terem um nenê, não acham um hotel, não acham um lugar próprio. Alguns acham que ele nasceu numa estrebaria, outros acreditam que ele nasceu em uma casa, onde ficavam os animais. Mas de uma coisa é certeza, ele nasceu junto dos animais, e ele foi colocado em uma manjedoura. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus não poderia nascer em um hospital, porque o Cordeiro de Deus precisava nascer em uma manjedoura. Porque quando João Batista vê ele, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não nasceu no lugar errado, Jesus não nasceu na hora errada, Jesus não foi colocado no lugar errado, Jesus nasceu no dia certo, na hora certa, e foi colocado no lugar certo, porque um cordeiro precisa de uma manjedoura. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, porque vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será um sinal: achareis o menino envolto em faixas, em panos, e deitado em uma manjedoura. Então de repente apareceu o anjo
junto do anjo uma grande multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém. Vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E foram, pois, com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra que acerca do menino foi dita, e todos os que ouviam se admiravam do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes fora dito. Amados, eu queria falar hoje com vocês sobre 3 pessoas que encontraram Jesus quando ele nasceu. Jesus, quando nasceu, as primeiras pessoas que foram visitar Jesus foram os pastores. Pastor, por que foram os pastores? De verdade eu não sei te dizer, porque Deus escolheu eles. Mas algumas coisas no texto que deixam algumas coisas muito claras para a gente. Uma das coisas que o texto deixa claro é que eles estavam no campo, cuidando das suas ovelhas. E o texto fala assim: eles estavam cuidando delas pela noite, em todas as vigílias. São 4 vigílias durante a noite. E diz que eles estavam todas as vigílias cuidando das suas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele tempo, ser pastor não era algo honroso. Era como se hoje você fosse, sabe o que? Tipo um chapa. Aqueles homens que descarregam caminhão, carregam caminhão. Não era uma profissão orgulhosa que ganhava muito, que eram ricos, que estudou faculdade, que fez isso e aquilo. Ser pastor era uma profissão simples. Era uma profissão de pessoas humildes. Agora imagine Jesus olhar e dizer assim: olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Deus, quando olha para esses pastores no campo, ele olha homens que estavam a noite inteira cuidando do seu rebanho. E porque esses homens estavam fazendo as suas tarefas bem feitas, e porque esses homens estavam cumprindo o seu dever de uma maneira com excelência, Deus achou graça nesses homens e disse: vocês serão os primeiros a verem o meu filho. Veja como é importante nas nossas vidas, tudo que foi dado na nossa mão, nós fazemos com excelência. Veja como é importante, tudo que foi colocado na sua vida, você fazer da melhor forma. Talvez se fosse eu e você, nós estaríamos dormindo. Mas a Bíblia diz que aqueles pastores estavam durante toda a vigília, cuidando das suas ovelhas. E porque eles estavam fazendo as coisas com excelência, eles receberam uma revelação. Olha comigo o versículo 11. Versículo 11 fala 3 coisas que Jesus é. Em que vos nasceu hoje, na cidade de Davi. Diga assim: primeira coisa, Salvador. Segunda coisa, ele era o Cristo. E terceira coisa, ele era Senhor. Os pastores, eles tiveram a primeira revelação de Cristo vivo. E a primeira revelação é: ele é Salvador, ele é Cristo e ele é Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um encontro com Jesus, e se você começa a conhecer a Jesus, a primeira coisa que você precisa ter uma revelação é de quem Ele é. Essa é a primeira revelação que um homem e que uma mulher precisa ter de Cristo, é quem Ele é. E esse foi o caminho
do nascimento de Jesus, a primeira revelação dada é quem Ele é. A pergunta hoje para você é: você que conhece a Cristo, você já tem uma revelação de quem Ele é na sua vida? Porque a primeira revelação que você precisa ter é que Ele é seu Salvador, que Ele é o seu Cristo e que Ele é o seu Senhor. Se você não teve esta revelação, você precisa ter. Porque aqui começa o novo nascimento, aqui começa um novo estilo de vida, aqui começa tudo no homem. É a revelação de quem Ele é. Se você não sabe quem Ele é, como você vai conhecer a Ele? Se você não sabe quem Ele é, como você vai dizer que é amigo dEle? Aqueles pastores, eles foram conhecer Jesus. E eles foram ver Jesus como Ele é. Mas antes de eles verem Jesus, primeiro eles tiveram uma revelação de quem Ele é. E eu quero te falar uma coisa, você que está nos assistindo, você que está aqui hoje. A primeira coisa que você precisa pedir ao Espírito Santo é: me revela quem Jesus é. Me revele quem Ele é. Porque a primeira coisa que nós precisamos conhecer é Jesus. Como quê? Como meu Salvador. Salvador, no original, significa assim: aquele que é o resgatador da destruição. Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho de Deus, do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um charco de lodo e de lama, e Ele nos colocou nos pés numa rocha firme, e colocou em nós um hino de louvor. Jesus te tirou do mundo do pecado, Jesus te tirou do mundo da morte, Jesus nos tirou da destruição. Por quê? Porque Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Não existe ninguém que possa te salvar, somente Jesus. Jesus, Ele é o único Salvador do mundo. O único. Ah, o pastor vai me salvar, ele não pode. Ah, o irmão vai me salvar, ele não pode. Seu dinheiro não pode se salvar. A única pessoa em toda a história que pode salvar o homem se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque Ele é o Salvador. A segunda coisa que aqueles pastores descobriram é que Ele era o Cristo. O que é Cristo? O ungido, separado. Somente um ungido separado, Ele pode redimir uma humanidade. O sangue de Jesus, Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos purificou. Nada e nem ninguém mais pode nos redimir, nos purificar, somente Jesus. Somente o sangue dele nos purificou. E a terceira revelação foi que Ele é Senhor. Senhor significa proprietário. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode ser seu dono. Hoje existem igrejas que querem ser dono das ovelhas. Existem pastores que querem ser dono das ovelhas. Ninguém é seu dono. O seu dono se chama Jesus, porque Ele te comprou. Ele é o seu proprietário. A Ele você deve a sua vida, porque Ele te comprou. Ele é o seu dono. Então aqueles pastores, eles tiveram uma revelação de quem Ele é. E quem Ele é? Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor.
Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles pastores estavam durante toda a noite fazendo com excelência aquilo que foi dado a eles. A Bíblia diz assim: eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam. Foi na madrugada que aqueles homens estavam fazendo o seu serviço, e o anjo do céu apareceu para eles e revelou para eles quem Jesus era. E deu 2 sinais para eles. O primeiro sinal é que ele estaria envolto em panos, e o segundo é que ele estaria em uma manjedoura. Eles desceram daqueles montes, eles deixaram as suas ovelhas e eles foram atrás do Cordeiro de Deus. Versículo 21. Passam-se 8 dias. Jesus precisava ser circuncidado. E quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Na tradição, todos os meninos com 8 anos precisavam ser circuncidados. Isso era uma aliança com Deus. Era uma aliança de mostrar a sua intimidade e ser cortado na sua intimidade. Jesus também fez isso. Jesus passou por todos os processos. Então, quando Jesus completa os seus 8 dias, ele é levado ao templo, porque ele precisava ser circuncidado. Versículo 25. Terminando os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, entraram, levando-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos ler mais uma vez o versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era o quê? Justo, temente a Deus ou piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Abaixa um pouquinho aqui o retorno para mim. Assim, pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo, e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para as revelações dos gentios, para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que lhe diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Assim, sim, e uma espada transpassará a sua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Os primeiros homens a verem Jesus foram os pastores. O segundo homem a ver Jesus e reconhecê-lo foi um homem chamado Simeão. Simeão, a Bíblia diz que ele era justo. Abaixa um pouquinho o retorno aqui. Ele era piedoso ou temente.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Olha aqui para mim. Porque este homem, porque ele tinha integridade e caráter de Deus, ele viu Jesus. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós não temos caráter e nem integridade e queremos ver Jesus. Porque ele era justo, porque ele era temente, e porque o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, naquele tempo o Espírito Santo não estava nem na terra, mas a Bíblia diz que esse Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele, acima da cabeça dele, não morava nele, mas conduzia ele. E ele recebe uma promessa do céu, e a promessa para Simeão foi: Simeão, você não vai morrer enquanto você não ver a salvação. E quando Jesus vai ao templo para ser apresentado a Deus, o Espírito Santo revela a ele e diz para ele: vá para o templo agora. E ele vai para o templo, e quando ele chega no templo, quem ele vê? Jesus. A palavra Simeão significa ouvinte. E a raiz dessa palavra significa terreno forte. Jesus disse assim: eu sou a rocha em que você pode edificar a sua casa, se você ouvir as minhas palavras e guardar elas no seu coração. Simeão, ele vem trazer uma revelação para mim e para você, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e construir a nossa terra em um lugar firme. Sendo o quê? Sendo justo, sendo temente e cheios do Espírito Santo. Se depois de ter uma revelação de quem Ele é, eu preciso agora ter uma transformação de quem eu sou. Se o primeiro passo para você ver Jesus é ter uma revelação de quem Ele é, o segundo passo agora é ter uma transformação de quem você é, porque você viu Jesus. E porque você viu Jesus, você não pode ser mais a mesma pessoa. Porque se você acha que conheceu a Jesus e você é a mesma pessoa, me desculpa, você não conheceu a Ele como Ele é. Porque ninguém pode ver Jesus, reconhecer Ele, ter uma experiência com Ele e continuar sendo quem é. É impossível você conhecer a Ele, ter uma experiência com Ele e continuar sendo quem você é. Simeão vem trazer uma revelação para mim e para você, que quando eu vejo o Cristo, agora a mudança sou eu. E agora, porque a mudança sou eu preciso me tornar um homem justo, eu preciso me tornar um homem temente, e eu preciso me tornar um homem cheio do Espírito Santo. Porque conhecer a Cristo implica em mudança de vida, porque conhecer a Cristo implica em mudança de caráter, porque conhecer a Cristo implica em mudança de todas as coisas dentro de mim. E se você não está mudando por dentro, é porque algo está errado em você. Irmãos, olha que coisa incrível. Caiu de novo, nego? Olha que coisa incrível aconteceu. Presta atenção. Aquele homem, quando ele vê o menino Jesus, ele viu algo tão importante, tão impressionante para ele, que ele diz assim: agora eu posso morrer. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele vê Jesus e ele fala assim: agora eu posso morrer. Ele não sonha em porque ele viu Jesus, ele tem um carro. Ele não sonha porque ele viu Jesus, ele tem uma casa. Ele não sonha em ser próspero, vencedor, casar, surfar.
A revelação que ele teve de Jesus foi tão grande, a revelação que ele teve foi tão profunda, que ele falou assim: olha, eu quero morrer, porque tudo que eu preciso na vida eu encontrei. Simeão fala assim: ei, eu agora posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Sabe qual é o nosso problema? Que no dia que nós vimos Jesus, nós falamos assim: agora eu vou ser feliz, agora eu vou conquistar, agora eu vou fazer isso. Simeão não. Simeão disse: Senhor, eu já vi a tua salvação, e eu estou completo. Tudo o que eu mais sonhava eu encontrei. Ele supriu todas as minhas lacunas. Ele supriu todos os meus buracos. Ele supriu tudo na minha vida. Ele é a suficiência que eu necessitava. Cristo me satisfaz. Cristo me satisfaz. Eu quero te falar uma coisa hoje. Cristo, Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Simeão vê Jesus, e porque ele era justo, porque ele era temente, e porque ele tinha um Espírito Santo, ele viu a salvação, e ele disse: eu já posso morrer, eu já posso morrer, porque eu estou completo, porque tudo o que eu precisava eu encontrei hoje. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós nunca valorizamos Cristo na nossa vida. Você troca Jesus pelo seu sono, você troca Jesus pelo seu trabalho, você troca Jesus pelo seu namoro, você troca Jesus pela bicicleta, você troca Jesus pela sua prancha de surf, você troca Jesus pelo seu namoro, você troca Jesus pelo seu trabalho, pelo mercadinho, por um cabelo. Aquele homem, quando ele encontra Jesus, ele fala: eu encontrei o maior tesouro da minha vida. Quando vão explicar o que é o reino de Deus, sabe como é que Jesus explica o reino de Deus? Explica o reino de Deus assim: um homem achou um tesouro escondido em um terreno. Ele vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou o terreno só para pegar aquele tesouro. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós encontramos o nosso maior tesouro e nós não valorizamos ele. Um muçulmano, ele arranca a vida dele por Alá. Um muçulmano, ele morre, mas ele não nega a fé. Simeão disse: eu posso morrer, porque eu encontrei a salvação. Sabe qual é a diferença de Simeão para mim e para você? Que o dia que nós encontramos a salvação, nós dizemos assim: agora eu quero viver. E aí Jesus disse: quem quer a vida, perca ela. Se a primeira revelação é de quem Ele é, a segunda é agora de quem você é. Porque se você encontrou Cristo, Ele precisa mudar você por dentro. Ele precisa mudar o seu coração. E Ele precisa fazer de você uma mulher justa, uma mulher temente, uma mulher cheia do Espírito Santo. Se você encontrou Jesus, Ele precisa fazer de você um homem justo, um homem temente e um homem cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então você precisa conhecer Jesus de verdade. Então você precisa conhecer Ele de verdade. Você precisa conhecer esse menino que nasceu numa manjedoura, onde todo mundo esperava o Rei dos Reis nascendo em um palácio.
cheio de ouro. Ele nasceu no meio dos animais, envolto em trapos de pano, em uma manjedoura. Mas os pastores, quando viram ele, disseram: ele é o Salvador. Simeão, quando vê ele, diz para Maria: Maria, tu és bendita. E Simeão diz assim: ele é a revelação aos gentios, para a glória de todo o povo de Israel. Vamos lá. Primeiro foram os pastores, segundo foi Simeão. E aí aparece uma terceira pessoa, que a Bíblia chama de a profetisa Ana. Vamos lá, Lucas 2, 36. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já de avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva, de quase 84 anos. Presta atenção agora. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia. Em que? Em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos o que esperavam a redenção em Jerusalém. Presta atenção. As primeiras pessoas a verem Jesus foram os pastores, e eles tiveram a revelação de quem Jesus era. A segunda pessoa foi Simeão, e a Bíblia revelou quem ele era. A terceira pessoa agora é a profetisa Ana, e a revelação é do o que ela faz. Então deixa eu te falar uma coisa. A primeira revelação que você precisa ter é de quem ele é. A segunda coisa agora é de quem você se tornou. E a resposta ao mundo agora é o que você vai fazer com isso. Vou repetir para você. A primeira revelação é quem ele é. A segunda revelação é quem você se tornou. E a terceira revelação agora é o que você vai fazer com isso. A Bíblia diz que Ana, profetiza, viúva. Tem 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa é, ela adorava o Senhor 1 hora por dia, 2 horas por dia. Irmã Consa, você que está assistindo a gente aí 3 horas por dia? Não. Ela adorava dia e noite. Noite e dia. Como é que você quer conhecer o Cristo na totalidade dele, se você dá o pior a ele? Como é que você quer conhecer quem ele é, o que você se tornou e der uma resposta ao mundo, se você não dá o melhor a ele? A Bíblia diz que Ana servia ao Senhor, adorava ao Senhor, não era 1 hora por dia, era dia e noite. Quem estuda aí oração 7/24, 24/30, os turnos de oração, uma das pessoas que eles estudam é a profetisa Ana. Porque ela é uma mulher que adorava o Senhor em todo o tempo. Tanto de dia
quanto de noite. Não tinha hora, não tinha lugar. A Bíblia diz que ela não se afastava do templo, porque ela adorava o Senhor de dia e de noite. A palavra Ana significa graça. Você quer conhecer de verdade a graça? Comece a adorar Ele de dia e de noite. Você quer conhecer de verdade a graça de Deus? Comece a buscar Ele em todo o tempo. E aí o texto começa a dizer que ela não saía do templo e que ela adorava de dia e de noite. E além de adorar, ela fazia mais duas coisas. Ela jejuava e ela orava. Amados, se nós queremos ser uma resposta de quem Jesus é, nós precisamos nos posicionar, buscando a Ele dia e noite, tendo uma vida de jejum e de oração. A profetisa Ana, ela reconheceu o Cristo, porque ela tinha 3 coisas no seu coração: a adoração, o jejum e a oração. E aí tem pessoas que a gente fala assim: você precisa conhecer a Deus mais profundo. Mas ela não quer adorar o Senhor, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer se rasgar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quinta-feira para sexta nós comemoramos o Natal. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o nascimento da pessoa mais importante que pisou na terra. Mas essa data, ela precisa ser importante na minha vida, porque ela precisa representar essas 3 coisas na minha vida: quem Ele é, quem eu sou e o que eu estou fazendo para Ele. Então deixa eu te falar uma coisa, você que está nos assistindo. Aproveite esses dias daqui até quinta-feira e comece a olhar o seu coração. E se você não conhece a Jesus ainda, comece a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me revela quem Jesus é. Eu quero conhecer Ele como Salvador, eu quero conhecer Ele como Cristo, e eu quero conhecer Ele como Senhor da minha vida. Se você já conhece Jesus, mas você não sabe quem você é, você precisa começar a pedir ao Senhor hoje: Senhor, me mostra quem eu sou, porque eu preciso ser um homem justo, temente e cheio do Espírito Santo, porque eu preciso dar uma resposta ao mundo, e a minha resposta é ser um adorador de dia e de noite, é chegar a Ele com jejuns e apresentar as minhas orações a Ele, porque era isso que Ana fazia. Ana, que representa a graça, ela está dizendo: ei, vocês são a resposta de Deus nesse tempo, vocês são a resposta de Deus para esta geração, vocês são a resposta de Jesus para esses dias. Então adore a Ele dia e noite, jejue e tenha uma vida de oração. O apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar. Então eu queria convocar você. Eu queria convocar você que está nos assistindo a fazer da sua casa, a fazer da sua família um lugar de adoração. A fazer deste lugar um lugar de adoração a Ele. A você jejuar ao Senhor. E a você a orar ao Senhor.
apresentar a Ele a sua casa, a sua família. Essa é a trajetória do Natal. A trajetória do Natal é primeiro você descobrir quem Ele é. E porque você conheceu quem Ele é, agora você saber quem você se tornou. E porque agora você se tornou, você precisa ser a resposta dEle. Isso é ser um cristão de verdade. Isso é conhecer Jesus, o Filho de Deus. Não era para existir uma data mais importante para nós do que o Natal. Mais do que nós darmos presentes, mais do que nós fazermos uma comida boa e sentar na mesa, é nós lembrarmos que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio à terra para nos salvar, para nos mudar. E o incrível é que agora nós somos a resposta dele para a humanidade. Precisamos nos apresentar a Ele com jejuns, com orações e adorando a Ele dia e noite, noite e dia. Eu não sei onde você está nos assistindo, mas eu quero te falar uma coisa. Comece 2021 diferente. Eu coloquei no meu coração que eu quero começar 2021 diferente. Por isso eu quero tirar os 3 primeiros dias do ano para mim buscar ao Senhor. Porque eu quero começar o ano buscando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, agradecendo a Ele. Eu quero começar o ano dizendo para Ele que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Cristo e que Ele é o meu Senhor. E porque Ele é tudo isso em mim, eu quero ser um homem temente, justo e cheio do Espírito Santo. E porque eu me tornei isso, eu quero dizer para Ele que eu quero adorar Ele dia e noite. Eu quero jejuar para Ele. E eu quero orar para Ele. Natal é um dia de alegria, de festas, mas precisa ser um dia de reflexão, onde o que eu estou fazendo com o maior presente que eu recebi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abra comigo Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Você que está em casa, abra comigo. Vamos ler junto esse texto. Esse é um versículo que todo cristão deveria saber de cor. Diz assim: porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo, o reino ou o domínio estava sobre os seus ombros. Deixa eu te falar uma coisa quando eu continuar lendo. Aquele menino, o menino Jesus, que nós comemoramos o Natal, uma das coisas mais importantes que ele trouxe foi o reino de Deus nos seus ombros. Foi um novo governo na terra. E porque ele tudo isso para nós. Então agora vem a revelação de quem Ele é. E diz que Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. E aí diz assim: e Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para se abster e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Deixa eu te falar uma coisa.
É na noite de Natal, é nesses dias tão especiais, que nós lembramos que esse menino nasceu, e que esse filho foi nos dado como presente, e que ele é um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus forte, ele é um Pai da eternidade, e ele é o nosso príncipe da paz. E diz que ele estenderá o seu reino, e o seu reino não terá fim, e será um reino de paz, de justiça, desde agora até sempre. Por isso eu e você temos paz, porque o príncipe da paz está em nós. Não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo conhece, porque o mundo acredita em uma paz onde não há guerra, onde não há lutas, onde não há dificuldades. Nós acreditamos que nós vamos viver lutas, dificuldades, mas que nós teremos paz dentro de nós.